Enquanto isso, abra comigo sua Bíblia, por gentileza, em Eclesiastes. Olha, Eclesiastes, que livro maravilhoso. Nós estamos falando a respeito da vida de os discípulos, estamos falando a respeito de tantos assuntos importantes nesses últimos domingos. Deixa eu dizer algo para vocês, queridos. Olha só. Tem coisas na nossa vida, seu Pedro, que Deus não vai fazer por nós. Ai, pastor, credo. Eu vim para a igreja hoje, mal frio. Para você dizer para mim que Deus não vai fazer nada pela minha vida. É isso mesmo. E alguns só vieram aqui para ouvir isso. Talvez o restante da mensagem não vai fazer sentido para a sua vida. Mas isso possa fazer sentido para você. Tem coisa na sua vida que Deus não vai poder fazer por mim ou por você. Porque é o nosso papel. Porque é a nossa responsabilidade. Não cabe a Ele fazer algumas coisas. Cabe a nós fazermos algumas coisas para Ele poder agir, para Ele poder intervir, para Ele poder operar. Se eu ficar o resto da minha vida, como diz o nosso belo hino nacional, né, Doni? Deitado eternamente em berço esplêndido. Irmão, isso é mentira, viu? É mentira, eu amo o nosso hino nacional. É um dos mais bonitos, né? De todo mundo. Mas nós não podemos nos acomodar. Tem coisas que Deus espera que eu e você, que nós fazemos. Não tem jeito, Fábio. Não tem jeito. Tem coisa que Deus espera que eu e você, que nós fazemos. Você já ouviu um ditado popular que diz assim: vai plantar batata? Quantos já ouviram isso? Você já ouviu? Mas você sabe a ênfase desse ditado? Você sabe ou não? Então você vai falar para a pessoa que está do seu lado. Hoje, fala para ele, hoje é dia de você plantar batata. Diga para ele sorrindo, olha para a pessoa que está do seu lado aí, sorrindo, diga assim, ó: vai plantar batatas. Abra comigo, por gentileza, Eclesiastes. Nossa, olha isso. Olha isso. O tema da mensagem de hoje é: vai plantar batatas. Não pare de lançar as suas sementes. Eclesiastes, capítulo 11. No meu subtítulo aqui, dessa passagem, a Bíblia diz aqui para mim: a conduta prudente de uma pessoa que é sábia. Você é uma pessoa sábia. A pessoa que está do seu lado é uma pessoa sábia. Às vezes nós não conseguimos exercer a sabedoria da forma que Deus espera que nós exercemos. E aí nós passamos por alguns momentos, Guto, ou algumas dificuldades na nossa vida, e nós não entendemos muitas vezes o motivo pelo qual aquele momento que nós estamos passando. Mas a Bíblia está nos dizendo nesta manhã que nós, pessoas sábias, nós precisamos também ser prudentes, fazer a nossa parte, Jéssica, e não fazer de qualquer jeito. Bruna e Paula, que bom ver vocês aqui. E não fazer de qualquer jeito, fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa sabedoria, crendo que Deus, Ele vai cuidar de todas as coisas, está cuidando, sim ou não? Ainda que os nossos olhos, dona Janete, não estejam enxergando absolutamente nada, Cris. Roberto, Deus nunca deixou de cuidar de você e da sua família. Deus nunca deixou de cuidar de cada um de nós. Deus nunca deixou de se mover. Às vezes o que Deus faz na nossa vida é atrasar algumas promessas em prol
de nós mesmos. Mas tem coisas, queridos, que não vai depender de Deus. Tem coisas na nossa vida, Dinha, André, que vai depender de nós, dos nossos passos, das nossas atitudes, das nossas decisões. E como a Bíblia está dizendo aqui em Eclesiastes, lá no capítulo 11, que a conduta de uma pessoa sábia precisa ser, acima de tudo, também muito prudente. E é prudente nós, nesta manhã, entregarmos a nossa vida a Jesus, sim ou não? Sim. É prudente nesta manhã nós olharmos para as Escrituras e avaliarmos a nossa vida e perceber se há algum caminho em nós que precisa ser mudado. O bom discípulo obedece. O bom discípulo segue o seu mestre. O bom discípulo, ele sente o cheiro do seu pastor. E o nosso pastor é o Senhor Jesus. Você achou aí? Qual que é o texto mesmo? Eclesiastes capítulo 11. Verso 1 diz assim: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 ou até mesmo com 8, porque você não sabe que mal virá sobre a terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cai para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ela ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. Olha aqui, já tem a ver com aquilo que eu falei agora. Nós não podemos ficar parados. Tem coisas que Deus não vai fazer por nós. Tem coisas que é a nossa responsabilidade. Tem coisa que é a nossa parte. Tem situações que, Márcio, vai depender mais de mim do que do agir de Deus. Nossa, pastor. Sim, porque se eu fechar o meu coração, como que Deus vai operar? Se eu não ouvir a voz do meu Senhor, como que eu vou seguir? Se eu não estiver sensível à voz do meu Senhor, qual passo que eu vou seguir? Ou quais os passos que eu seguirei? O que a Bíblia está dizendo para mim e para você: quem somente observa o vento, quem não, olha, deixa a vida me levar, o cantiquinho do Wesley, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não pode, irmãos, o que a Bíblia está nos alertando, essa música é enganosa. Anula ela aí do seu repertório em nome de Jesus. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Se você não lançar uma semente, se você não fizer a sua parte, se você não todos os dias não ter ali um relacionamento com o seu Deus, se você ali todos os dias não entregar o seu coração, certamente nós não vamos conseguir ouvi-lo. Você já sentiu às vezes na sua vida, a maioria das vezes, quando nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, não é porque Ele não está falando, é porque nós não lançamos a semente para ouvir a voz dEle. Ele está falando constantemente conosco. Ele está falando constantemente através dos louvores. Ele está falando constantemente através de pessoas, através de atitudes, através de atos. Ele está falando através da palavra. Ele está falando através do abraço. Ele está falando através do sorriso. Ele está falando em todo o tempo conosco. Ei, o Jesus assim na nossa frente, Dani. Ei, eu quero falar contigo, querido. Ei, eu estou aqui. Não vai nesse caminho. Verso 5. Assim, como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se informam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também
não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Verso 6: semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados. Olha como a Bíblia é incrível, simples, tão eficaz. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você: olha, não fique com seus braços cruzados, não fique esperando somente a chuva, olha, não fique parado. Você precisa fazer algo, você precisa aqui, querido, lançar semente todos os dias. Todos os dias, você precisa lançar sementes. Não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual semente irá prosperar. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Coloque a mão sobre a sua Bíblia. Pai, nessa manhã, queremos orar no nome do Teu Filho amado Jesus, pedindo, clamando, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor abra os nossos ouvidos do entendimento, os nossos olhos do entendimento, nós possamos, Senhor, enxergar o Senhor em todas as coisas, querendo, Senhor, nos conduzir por um templo e por uma vida abundante na Tua presença. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, nessa manhã eu quero aqui junto com você convidar você a refletir sobre a nossa vida cristã num paralelo com um campo de plantação. É importante nós entendermos a palavra de Deus. Muitas vezes aqui, queridos, ela é usada em uma figura aqui de plantio, de semeadura. E da semente até a colheita, nós aprendemos lições espirituais tremendas na nossa vida. Grandes coisas, grandes caminhos o Senhor tem usado. Essas passagens tão ricas que falam de semeadura, de colheita, para nos alertar, às vezes, de qual caminho que nós estamos seguindo, como nós estamos seguindo. Eu me lembro de um dos últimos posts do nosso Instagram, que dizia: cuidado com a forma automática que você está vivendo. Irmãos, eu estou com um carro automático hoje. É maravilhoso dirigir carro automático. Você não faz nem força, né? Eu me lembrei quando eu era criança do carrinho de bate-bate. Cara, mas há um perigo, Wesley. Eu cheguei a 150 no Rodanel sem querer, irmãos, juro para vocês, sem querer. Porque é automático, Dinha. Porque olha, é fácil. É só você pisar, né, seu Pedro? Meu Deus. Aí você sabe como que é a minha esposa, né? Vai voar, querido? Está se preparando para ir para o céu? Está antecipando o serviço de Deus na sua vida? E quer antecipar dos seus filhos e o meu também? Dá para você dar uma segurada? Eu falei assim: calma, querida, foi automático. É de forma automática. E o automático às vezes é perigoso. O automático às vezes não é muito bom. Porque o automático às vezes nos tira a atenção. O automático às vezes, olha, está tão confortável no automático que nós vamos embora sem olhar para os lados, sem saber quem está do seu lado. Você só está olhando para frente. Nós estamos no automático. E quantas coisas estão no automático na nossa vida hoje? Casamentos no automático. Ontem minha esposa tomou um susto, irmãos. De vez em quando, homens, assuste a sua esposa. Ela tomou um susto. Nós viemos aqui, nós fomos dar um abraço no seu Cláudio que o Senhor recolheu o pai dele. Aí depois nós fomos fazer algumas coisas. Aí ela me mandou uma mensagem: passa no mercado.
Compra isso, isso e isso. Aí isso não muda, é tudo igual. Aí eu fui no mercado, queridos. Eu olhei para o lado, eu vi um vaso de flor. Eu falei assim, minha esposa ficaria tão bonita segurando esse vaso de flor. Aí eu comprei um vaso de flor. Que não custou R$10. O preço é o de menos, mas o valor daquilo foi de 1 milhão. Saí do automático. Ela olhou e falou assim: você foi no velório? Tá tudo bem? Não, eu falei, não, achou em algum lugar? Era para outra pessoa e não deu tempo e... Não, querida. É para você. Para você me liberar. Eu falei para ela, não, querida, é para você. É que às vezes nós estamos tão no automático que algumas atitudes que nós tomamos, às vezes, Cris, assusta as pessoas. Aquilo que era para ser normal na nossa vida, a gentileza, o amor, o plantio do amor, quando nós fazemos, às vezes, as pessoas estranham. Eu estou falando de mim, ok? Estou falando aqui do pastor da igreja, tá? Não estou falando de absolutamente ninguém. A minha esposa estranhou a semente do amor. Qual foi a última vez que você plantou amor no seu casamento, sem ser dia dos namorados, data de aniversário ou data de casamento? Qual foi a última vez que você pegou os seus filhos e semeou o cuidado com eles e você foi tomar um café com eles? Qual foi o último dia? Irmãos, nós estamos deixando de lado aquilo que para Deus é importante. Nós estamos deixando de lado aquilo que no mundo espiritual é importante. Nós pregamos ser bons discípulos, pregamos ser bons pais, bons pastores, bons líderes, mas nem os líderes estão no culto. Nem os pastores estão falando mais de semeadura. Como que nós vamos viver se nós não pararmos e refletirmos sobre como está a nossa vida, Henrique? Nós estamos no automático? Ou nós só queremos glória, fogo, fire, Jesus, fire, fire? Isso tudo é maravilhoso, é gostoso, eu gosto disso. Mas existem momentos que nós precisamos parar. E deixa eu dizer algo para vocês. Às vezes, devagar, para alguns, Dani, ainda é rápido demais. Devagar para alguns ainda é rápido demais. O que eu quero trazer nessa manhã é uma analogia simples, mas muito profundo aqui. Eu coloquei ali, ó, algumas batatas, porque ontem minha esposa mandou eu comprar batata também. Mas é profundo. Pastor, por que batata? Por que batata? O que tem a ver batata com a minha vida espiritual? O que tem a ver? Porque quando nós lançamos um pedaço de batata, quando nós plantamos... Quem já plantou batata aqui? Já plantou batata, Fábio? Já fez tudo na vida também, né, querido? Rapaz, Fábio, já plantou batata? Já plantou batata? Já plantou batata também? Olha, alguns aqui vão entender. Eu coloquei aqui, eu fui estudar, irmãos, porque eu nunca plantei batata. Quando você enterra um pedaço de batata aparentemente sem vida, dentro dela há um poder que nós não enxergamos. Dentro desse pedaço, aparentemente sem vida dessa batata, há um potencial de multiplicação. O pedaço de batata comum é uma semente que parece, naquele instante que nós estamos lançando, insignificante.
Aí eu peguei ontem uma batata na mão, e eu fiquei olhando, eu falei, Senhor, eu não acredito que isso aqui um dia foi semente. Mas a gente come isso daqui, nós não imaginamos o plantio, como deve ter sido doído, doloroso. Pessoas lançaram a semente, homens e mulheres trabalharam na lavoura, cuidaram, limparam, olha, não deixaram entrar bicho. Algumas entram, né? A gente vê no mercado. Mas ali fizeram de tudo para cuidar daquela semente, para que ela virasse uma batata bonita, para chegar no meu e no seu prato. Aonde eu quero chegar com isso? Nós precisamos cuidar daquilo que para Deus é importante, para que nós possamos chegar naquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Sabe, irmãos, às vezes nós lançamos tantas coisas em tantos lugares, nós lançamos tanta semente, mas nós estamos regando com veneno. Pastor, eu sou um lançador de semente. Não é só lançar a semente, precisa regar. Não é só jogar a semente de qualquer jeito. Você precisa cuidar dela. Você precisa regar com amor. Você precisa regar com oração. Aí você lança a semente na batata. Aí a batata, você olha o terreno e fala assim, meu Deus, isso aqui precisa de um milagre para nascer batata aqui, porque a terra é seca. Aí eu lembrei de um filme, O Fazendeiro de Deus. Todos vocês conhecem. Se você não conhece, está a indicação aí para você, nessa tarde de frio, para você assistir um filminho, tá bom? Que viveu um milagre. Eu falei, Deus, eu preciso deste milagre, porque às vezes nós estamos plantando batata no deserto. No deserto que eu digo, não é no deserto de terra, é no deserto da nossa vida. Nós estamos lançando semente no deserto, nós estamos lançando semente chorando, nós estamos lançando semente angustiados, pensando que não vai dar fruto. Mas Deus conhece a intenção do seu coração. Quando você lança a semente, quando você cuida da semente, quando você rega a semente, no tempo certo, ela vai frutificar. A nossa vida, se ela não for vivida com fé, querido, não faz sentido de nós estarmos aqui nesta manhã. Muitas vezes nós semeamos com lágrimas. Quantos já semearam com lágrimas aqui? Com lágrimas. Nós semeamos em tempos difíceis. Nós semeamos sem ver absolutamente nada. Mas eu quero dizer algo para você. Eu não sei para quem que é, mas Deus está mandando eu dizer para você: não pare de semear, porque no tempo certo vai frutificar. Talvez você entrou aqui decidido hoje parar de lançar as suas sementes, decidido hoje parar de investir no reino dos céus, decidido hoje parar com tudo que você está fazendo, porque para muitos o diabo tem lançado no coração: não vale a pena. Mas eu quero dizer algo para você. Eu anulo esse sentimento, eu anulo essa palavra sobre a sua vida, e eu declaro que a sua vida será próspera, que a sua vida será abençoada, que as sementes que você está lançando hoje, essas sementes gerarão bons frutos, e no tempo certo você virá e viverá o tempo da colheita na sua vida, em nome de Jesus. Olha o que diz Salmos 126, verso 5. Que aqueles que semeiam com lágrimas, isso é para você que está semeando nesta manhã, tem chorado pelo seu casamento, tem chorado pelos seus filhos, tem chorado pela sua vida, tem chorado por pessoas. Deus está falando com você nessa manhã. Aqueles que semeiam com lágrimas farão a colheita com alegria. Aqueles que sairão chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, e trazendo nos braços os feixes da colheita.
Você que está aqui nessa manhã, você que está nos assistindo nessa manhã, você tem pensado, pairado na sua cabeça: pastor, está difícil. É mesmo? Por isso que chama a fé. É aquilo que eu não vejo mesmo. Por isso que eu ajo pela fé. Porque se não fosse fé, seria capacidade humana, força do braço, e não é isso que nós vivemos. A Bíblia diz que o justo ele vive pela fé. E sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então é difícil mesmo. É pela fé que nós vivemos. Pastor, eu não estou enxergando nada, eu não estou vendo nada, mas é aí que Deus está trabalhando. Nós lançamos a batata na terra, nós não vemos absolutamente nada, mas se nós não crermos que Deus dá o crescimento, aquela semente ela não vai frutificar. Então eu preciso lançar a semente todos os dias, todos os tempos, de manhã, à tarde, de noite, porque eu não sei, o que a Bíblia está dizendo é que eu não sei se uma ou se outra, eu não sei qual vai prosperar, mas uma coisa eu sei, ela vai prosperar no tempo de Deus. Amém? A nossa vida ela é marcada por uma semeadura diária, queridos. Oração, leitura, atos de amor, fé, perseverança. É o que Deus está falando comigo e com você nessa manhã. Para nós continuarmos lançando todos os dias, sem parar, sem mesmo ver os resultados imediatos. Lance o pedaço de batata que está nas suas mãos, que para você é lixo, que para Deus é uma semente. Para nós, muita coisa que tem nas nossas mãos é lixo, não tem valor, mas para Deus são sementes. E por que eu não estou lançando, Israel? Porque nós estamos com falta, um déficit de discernimento da parte de Deus para a nossa vida. Se falta inteligência, se falta sabedoria, peça ao Senhor que Ele vai nos dar. Senhor, olha, eu tenho tudo isso nas minhas mãos, mas eu não sei o que fazer. Eu tenho tudo isso aqui, Senhor, eu estou perdido. O que eu faço? Como faço? Qual é a hora que eu faço? Eu não quero tomar decisões aqui, Senhor, que tragam prejuízos. Ou nós estamos vivendo no modo automático? Lançando e esquecendo de regar. Se eu não regar, querido, a semente vai morrer. Se eu não regar, querido, certamente ela vai cair em solo rochoso, como diz as Escrituras. Ela vai crescer, ela vai crescer, mas ela não tem raiz. Aí eu vou ver somente a beleza, mas não tem profundidade. Logo, o que acontece? Quando uma planta sobe muito e ela não tem a raiz, o que acontece? Ela morre, ela cai, ela não tem profundidade. Ela não tem raiz, ela não busca nutrientes. Eu coloquei algumas coisas aqui, eu quero compartilhar com você, bem rapidinho, mas são importantes, a respeito de lançar semente em todo o tempo. E eu quero pegar especialmente, volte aí no verso 6 de Eclesiastes 11, nós vamos trabalhar exclusivamente nesse texto, verso 6. Eu preciso lançar a semente em todo o tempo. Você pode repetir comigo? Eu preciso lançar as minhas sementes em todo o tempo, e não somente quando eu tiver vontade. Amém? Você entendeu o que você falou agora? Que em todo tempo você e eu, nós precisamos lançar semente. Não pode ser somente quando eu estiver bem. Desculpa. Hoje eu levantei bem, eu vou lançar semente. Meu time perdeu. Os corintianos, por exemplo. Hoje eu não vou lançar semente. Meu casamento está bem,
Eu vou lançar semente. Caiu meu VR, McDonald's, Madeiro, tudo isso, que mais? Sushi Itaquera, que mais? Hoje eu vou lançar semente. A escassez alcançou minha vida. Não vou lançar semente. Hoje eu fui dormir feliz, vou lançar semente. Mas hoje o meu coração está apertado. Não vou lançar semente. Não é isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Vamos lá, Eclesiastes, lá no verso 11, capítulo 11, verso 6. Pela manhã lance a tua semente, e à tarde não retire a mão dela. Ei, não pare de lançar. De manhã, à tarde e à noite, chorando, sorrindo, dando risada, dando estrelinha, dando cambalhota, capotando, sem perna, sem braço. Não pare de lançar a sua semente. É o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Existe uma importância na vida dos filhos de Deus, chamada constância. Põe a mão no seu coração, se você sentir, obviamente. Repita assim: eu preciso ser um filho de Deus, constante. Amém? Constância é a palavra que vai nos fazer lançar a semente todos os dias. O semeador não lança uma semente apenas por ano. O semeador, ele não lança uma semente apenas quando, hoje eu vou lançar uma semente aqui, vou cuidar. Não, ele não faz isso. Ele repete esse processo todos os dias. Meu pai é feirante. Aí eu fui, fazia tempo que eu não ia na chácara. Ele é feirante e ele tem uma chácara, né? Uma plantação. E meu irmão hoje que gerencia junto com a minha irmã. Aí eu cheguei, fui lá na chácara. Na hora que eu olhei, estava todos os funcionários dele junto com meu irmão, todos lançando semente. Como que é aquela máquina? O arado? Hoje não é mais arado, né? Tem algumas coisas mais modernas. É um negocinho que você... Então assim, mas eu falei assim, mano, todo mundo lançando semente? Ele falou, todo mundo lança semente. Aqui quando nós paramos para lançar semente, ninguém fica sem lançar semente. Porque a gente ganha tempo. Aí eu olhei para o lado, tinha umas couve bonita, alta. Para o outro lado uns couve-flor bonitão. Couve-flor não, brócolis bonito, né? Eu falei, nossa, que plantação bonita, né? Quanto tempo tá isso aqui, cara? Aí ele falou, mano, se a gente cuidar direitinho, se a gente limpar, se a gente não deixar o bichinho pegar as larvas lá, enfim, tudo aquilo que pode estragar, isso daqui é muito rápido. Sabe, irmãos, o que eu trago em paralelo conosco? Nós lançamos a semente, nós fazemos o nosso papel, nós cuidamos, nós regamos. Se nós não intervirmos naquilo que Deus está fazendo na nossa vida, certamente o propósito de Deus nós vamos viver mais rápido. Mas quando nós abandonamos, quando nós lançamos a semente e esquecemos, ela morre, nós temos que voltar. Quantas coisas na sua vida que você fez, aí você olhou, não frutificou, porque nós deixamos de cuidar, nós voltamos lá para poder fazer de novo. Quantas coisas na sua vida. Talvez um curso, quem já começou um curso de inglês aqui? Seja sincero, e você não conseguiu terminar. Um curso de informática, lembra lá os mais antigos faziam o que, Eliane? Datilografia? 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 Donizete até deu risada lá. Pois aí eu fiz umas 4 vezes. Quantas vezes nós começamos algo na nossa vida, mas nós não terminamos. Aí o que nós temos que fazer? Nós temos que voltar o processo tudo de novo.
E aí nós achamos que Deus não está fazendo. Não é que Deus não está fazendo, André. Nós começamos, mas nós não fizemos ou não cumprimos aquilo que nós fomos chamados para fazer. E aí nós retardamos o processo de Deus. Então o que acontece? Precisamos voltar e fazer de novo. É mais ou menos assim, se o meu irmão não tivesse cuidado com a equipe dele, daquela plantação maravilhosa e linda, certamente teria morrido. E aí o que teria que fazer novamente? Plantar tudo de novo. Então assim, lançar a minha semente não tem a ver com o tempo que eu quero. Tem a ver com o meu coração ser constante em Cristo Jesus. Outro ponto importante. Eu vou semear só em tempos que eu quiser. Não. Eu preciso semear também em tempos bons. Quando está tudo bem. Não, está tudo tranquilo. Eu estou benzão, fui promovido, casamento está voando, minha esposa está grávida de 4 filhos, quadrigêmeos, está tudo sob controle, casa quitada, casa na praia, está tudo bem, parei de lançar semente. Não. Não é isso. Quando está tudo bem, queridos, é fácil plantar. Mas nesse tempo nós precisamos tomar cuidado, porque muitos, quando as coisas estão indo bem, deixam de lançar sementes no mundo espiritual. Sabe aquela coisa? Irmãos, essa semana chegou um cartão de crédito lá em casa. Quem não tem dinheiro tem crédito. Não é verdade? Porto Seguro. A Porto acha que todo mundo é rico. Sabe aquele azulzinho, roxinho? Aquilo lá então fala assim: jovem de 18 anos é milionário. O roxinho. Vocês sabem do que eu estou falando. Vou fazer propaganda aqui de grátis. Manda uma oferta depois. Para não terminar a obra a gente faz a propaganda, não é verdade? Se não, não. Mas se não, querido, se a gente não tomar cuidado, na hora que eu olhei a minha esposa que recebeu. Pedi um cartão, não é bonito? Eu falei, não. Cartão não, querido. Eles viram que nós não temos dinheiro, mandou um cartão, mandou crédito pra gente. Você entende? Só que eu fui abrir aquilo ali e falei, irmãos, dá para comprar um carro naquele negócio. Eu falei assim, eu vou usar isso? Eu vou usar isso para quê? Para depois eu me estrupiar? Para depois eu me arrebentar? Para depois eu me quebrar? E o diabo tem usado essas situações, irmãos, sem a gente perceber. Dado aquilo, sabe, nas nossas mãos, que nós nem pedimos. Eu nem pedi. Eu falei, eu não pedi isso não. E se eu usar isso daqui, certamente eu vou me estrupiar junto com a minha família, meus filhos, meu casamento. Tempo tá bom, não tá bom? Tempo bom, tem crédito na praça. Mas eu vou deixar de buscar o meu Senhor. Eu vou deixar de lançar a semente. Eu vou deixar de buscar o meu Deus. Eu vou deixar de orar. Eu vou deixar de jejuar. Eu vou deixar de ler a Bíblia. Senhor, qual direção eu tenho que tomar? Mas alguns precisam aprender a semear no deserto também. Olha o que a Bíblia diz. Isaías 35, verso 1. O deserto, muitas vezes, queridos, ele não parece fértil, não. Mas Deus, até lá no deserto, Ele faz nascer vida se Ele quiser. Amém? Você está entendendo? Olha o que diz Isaías, capítulo 35, verso 1. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Você sabe o que é narciso? Quantos sabem o que é narciso aqui? Levanta a mão. Ninguém sabe o que é narciso. Você não conhece nenhum narciso? Vocês estão brincando, sério? Mulheres, vocês conhecem narciso, sim ou não? Narciso é uma flor, irmãos. Dá um Google aí. O pastor está falando a verdade? Dá um Google aí, querido. Depois você dá um crédito, tá? Narciso é uma flor bonita. Florescerão como o narciso.
como uma flor bonita no deserto. O que Deus está falando para mim e para você nessa manhã: não deixe de semear em tempos difíceis. Se você está semeando com choro, certamente você vai colher com um sorriso no rosto. Se você está semeando no deserto, no ermo, Deus vai fazer florescer como o narciso, como uma flor linda. No deserto eu estou falando. Quantos deram um Google aí? Viu? Achou? É bonita? Hashtag, fica a dica. É o que Deus quer fazer comigo e com você nessa manhã. Talvez você esteja passando um tempo difícil. Talvez no seu coração passa tudo, menos semear. Vou semear o quê? Eu não tenho nada. Tô liso, leso e louco. Já viu isso? É mesmo? Semeie amor. Semeie a palavra de Deus. Semeie um cântico de alegria. Semeie. Certamente Deus vai operar um milagre na sua vida. Amém? Segundo ponto importante: lance a semente mesmo sem querer. Hoje eu não quero. Não quero. Não vou. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 11, verso 6, parte B do versículo. Não retire a sua mão. Ei, é uma ordem para mim e para você. O que a Bíblia está dizendo, não semeie somente quando você quiser. Lance a sua semente de manhã, não retire a mão dela no período da tarde também. Não é só quando eu quero. Eu estou desanimado. Sim, eu entendo. O coração muitas vezes não quer plantar mesmo. Não é verdade? Na verdade, muitas vezes você quer matar, arrancar a cabeça, né? Muitas vezes você está vivendo assim: pastor, eu estou vivendo aquele texto, se possível, tenha paz com todos. Estou no si ainda. Eu não cheguei nem na paz, nem no possível, estou no si. Estou vivendo o si. Mas Deus, Ele é um Deus de amor. O semeador que entende o seu papel, ele pode estar cansado, desanimado, frustrado e sem forças. Mas nós precisamos crer que a nossa força vem do Senhor. O Senhor é aquele que nos renova. O Senhor é aquele que nos levanta. O Senhor é aquele que nos dá vida. O Senhor é aquele que derrama sobre nós um novo fôlego, para que nós não desanimemos. Isso, você entendeu muito bem. Não desanime. Deus é quem dá o nosso sustento nos momentos de desânimo, de fraqueza. Olha o que Jeremias chegou a dizer, Henrique, lá no Jeremias capítulo 20, verso 9. Não farei mais no seu nome. Meu Deus. Mas sabe o que a continuação desse texto diz? Que a palavra queimava no coração dele. Ele só estava cansado. Ele só estava cansado. Muitos aqui nessa manhã só estão cansados. Muitos aqui nessa manhã só estão desanimados. E você veio aqui hoje para ouvir que Deus vai renovar as suas forças. Quando, pastor? Quando você abrir a porta do seu coração. Quando você quiser. Outro ponto importante: eu preciso lançar a minha semente sem querer, crendo que a fé do meu coração, ela vai mover a mão de Deus. Cadê o Wesley? Um cantiquinho que você conhece, querido, pagando com a mesma moeda. Mas eu ouvi o pastor Carlos Alberto cantando esse cântico. Alguns vão lembrar. É assim mais ou menos, Fé move a mão de Deus,
tua palavra é viva, tudo é possível, se você pode crer. Ninguém conhece esse cântico? Misericórdia. É mesmo? A dona Josi conhece, não conhece, dona Josi? Hoje conhece? Uma mulher experiente dessa, cheia de Deus. Hã? Só eu e ela, nada, rapaz. A igreja inteira conhece. A Cláudia conhece também, ó. Que isso? Tudo é possível se você pode crer. Fé move a mão de Deus. Tua palavra é viva. Tua palavra é viva, Senhor. Tudo é possível quando eu creio. Tudo é possível quando eu entrego nas mãos do Senhor. Tudo é possível quando o meu coração está cheio. O cansaço já não me toma mais. O desânimo já não me toma mais. Porque eu entendi o meu papel, que todos os dias eu preciso lançar as sementes. Não somente quando eu quero, mas quando é preciso fazer. A fé é a mão que lança a nossa semente. Amém? Olha aqui para mim, por favor. A fé é a mão que vai fazer você lançar a semente. E caminhando para o último ponto. Isso aqui é para alguns. Eu preciso lançar a semente mesmo com lágrimas. Pais, mães, aqui muitos estão chorando. Esposas estão chorando por conta dos seus esposos. Mulheres estão chorando por conta do péssimo casamento que tem vivido. Por péssimo exemplo de pai que tem dentro da sua casa. Mulheres estão chorando também. Homens também estão chorando pela goteira que tem em casa. Sabe o que é goteira? Sabe o que é a goteira? É aquela mulher que rixosa. É aquela mulher que... Mas tem homem também que... Muitos estão chorando porque não aguentam mais o casamento que tem vivido. Não aguentam mais o relacionamento que tem vivido com o Senhor. Já não tem mais ouvido a voz de Deus. Já estão pensando em parar, queridos. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que eu preciso lançar a minha semente mesmo caindo lágrimas nos meus olhos. Salmo 126, verso 5 diz assim: os que semeiam em alegria, os que semeiam em lágrimas, eles colherão com alegria. Se você está chorando nessa manhã, pensando em desistir, pensando em parar, Deus está dizendo para você: não pare, no tempo certo você vai colher bons frutos. Não pare, porque agora você está semeando com choro, mas a sua colheita será com alegria. Em nome de Jesus, quero convidar você a ficar de pé. Em nome de Jesus, quero orar com você. Sabe o que nós precisamos fazer, queridos? Usar as lágrimas como regador da nossa semente. Não quero que ninguém se mova, irmãos. Nós vamos ter um tempo de oração, o culto não acabou. Olha, por favor. Por favor. Por favor. Só o pessoal do louvor aqui. Sabe, irmãos, tem gente que está brincando com isso. Tem gente que está vivendo uma vida desprovida da graça. Sabe o que é o desprovido da graça? Sabe o que é? Sabe o que é a pessoa que vive desprovida da graça? É o que vive desgraçado, desprovido da graça. E está feliz da vida, porque a vida está indo. Está no cantiquinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas não é isso que Deus tem para nós nessa manhã. O que Deus tem para aqueles que desejam um tempo novo de vida, o que Deus tem para mim e para você nessa manhã, é uma porção de renovo e de cuidado e de zelo. Apaga a luz para mim, por favor. Diaconato, fica de olho em mim aqui, por favor.
Irmãos, nós vamos ter um tempo de oração aqui. Eu quero que todos fiquem aqui, por favor. Não quero que ninguém se mova. Tem coisas que Deus não vai fazer por mim e por você. Ai, credo, pastor. Não, irmãos, eu estou falando com amor no meu coração. Coloque muito, muito amor nas minhas palavras. Tem gente que decidiu ficar em casa dormindo. E amém, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu e você, nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, Deus quer nos curar. Deus quer nos levar para um tempo de intimidade muito maior. Deus quer nos levar para um tempo muito maior de colheita. Um tempo mais rico na presença dEle. Um tempo mais produtivo. Um tempo mais amoroso, mais cuidadoso. Quando? Quando eu abrir a porta do meu coração. Quando eu entender verdadeiramente que a minha vida, eu não lanço sementes somente quando eu quero. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você hoje, esquece eles, irmãos, em nome de Jesus. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você hoje, é que eu preciso lançar as minhas sementes de manhã, e no período da tarde eu não posso tirar as mãos dela. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós não podemos parar. Irmão, se não dá para ir andando, vai se arrastando. Irmão, se não dá para ir cantando, vai gritando. Se não dá para ir sorrindo, vai chorando. Mas não pare. Deus espera de mim e de você uma atitude melhor. Uma atitude, sabe, de nós sermos verdadeiramente os discípulos que entenderam os seus chamados. Talvez hoje o que falta para mim e para você é voltar ao primeiro amor. Qual foi a última vez que você conseguiu chorar na presença de Deus? Qual foi a última vez que o Espírito Santo inundou o seu quarto e disse assim: hoje nós vamos ter um encontro face to face, face a face. Hoje você não sai daqui sem eu carimbar a sua vida. Aleluia. Sabe, queridos, qual foi o último dia que você falou assim: Senhor, se o Senhor não for à minha frente, eu não sei o que vou fazer. Se o Senhor não for na minha frente, eu não sei nem o que agir, Senhor, o que pensar. Qual foi o último dia que você semeou com lágrimas, que a angústia do seu coração tomou você, e você desesperadamente, você entrou no seu quarto e falou: Senhor, eu vou morrer. Eu me lembro um cântico de uma moça, Fernanda Brum, se eu não me engano, que ela diz: Senhor, dai-me vida, dai-me filhos, senão eu morro. Qual foi a última vez que você clamou: Senhor, dai-me filhos, senão eu morro? Senhor, dai-me fé, senão eu morro. Senhor, dai-me um alívio, senão eu morro. Qual foi a última vez que você foi no pé do Senhor? Qual foi a última vez